Meu nome é Elara Fonseca. Tenho 31 anos e trabalho como gerente sênior de marketing do Ciclo de Vida em São Paulo. Moro sozinha. Eu planejo tudo com cuidado, e durante a maior parte da minha vida adulta, eu era a pessoa que minha família ligava sempre que algo dava errado, uma conta que eles esqueceram, um favor que precisavam, uma bagunça que esperavam que outra pessoa limpasse. Então, quando minha mãe me ligou uma semana antes do Natal, soando suave e quase chorosa, implorando para eu voltar para casa porque os feriados não pareceriam completos sem mim, eu me permiti acreditar nela. Reservei o voo, reorganizei o trabalho, embalei presentes e passei 6 horas exaustivas cruzando o país, pensando que talvez este ano seria diferente. Quando cheguei a casa, minhas pernas estavam doloridas, meu casaco estava úmido da chuva fria da serra e as rodas da minha mala estavam cheias de lama. Mal cheguei ao degrau da frente antes da porta se abrir e meu pai me olhar como se eu estivesse atrasada para um turno. Ele não disse bem-vinda em casa, não perguntou sobre o meu voo. Apenas me encarou e disse que se eu não estava lá para cuidar dos filhos da minha irmã, para que eles pudessem sair para a viagem de férias deles, então eu não precisava entrar de jeito nenhum. Um segundo depois, minha irmã apareceu atrás dele, já vestida para sair, rindo como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Então minha mãe se juntou. Depois as crianças, todos eles sorrindo para mim como se eu não fosse filha ou irmã deles. Apenas a solução não paga a parada na varanda com a mala em uma mão. Eu olhei para cada rosto naquela porta, sorri de volta e disse a eles que tinham 5 minutos a mais para rir juntos. Antes de contar por que a casa toda ficou em silêncio logo depois disso, me diga isto primeiro. Que horas são aí onde você está agora? E de onde você está assistindo? Porque eu realmente quero saber quão longe esta história chega esta noite. Ninguém riu depois que eu disse isso. O sorriso do meu pai caiu primeiro, depois o da minha irmã. Então o rosto da minha mãe se contraiu daquele jeito nervoso que ela sempre tinha quando percebia que eu não estava reagindo do jeito que eles esperavam. Por um segundo, tudo o que eu pude ouvir foi o vento empurrando a chuva contra o corrimão da varanda e o som de sinos da guirlanda de Natal roçando a porta da frente. Então o primeiro celular vibrou. Foi o da minha irmã. Ela olhou para baixo, franziu a testa e abriu o app de viagens com uma mão enquanto ainda segurava as chaves do carro na outra. Um segundo depois, o celular do meu pai vibrou também. Depois o da minha mãe. Eu observei a confusão se espalhar pelos rostos deles antes que qualquer um dissesse uma palavra. A boca da minha irmã abriu primeiro. Ela encarou a tela, tocou 2 vezes como se o app tivesse que estar errado, depois olhou para mim tão rápido que foi quase violento. Ela me perguntou o que eu fiz. Eu entrei apenas o suficiente para impedir que o ar frio soprasse direto por eles e disse que cancelei o resort 3 dias antes. A sala ficou tão quieta que eu pude ouvir uma das crianças arrastando um brinquedo pelo piso de madeira na sala de estar. Meu pai latiu que eu não tinha direito, mas eu lembrei a ele que a viagem inteira para o resort tinha sido reservada no meu cartão na minha conta porque ninguém mais tinha limite suficiente nos deles. E porque, como sempre, eu era quem cuidava dos detalhes quando a família queria algo que eles não podiam realmente pagar. Minha irmã soltou um som agudo que era metade grito e metade suspiro e começou a navegar pela página da reserva. Confirmado, cancelado, sem blefe, sem erro, sem conserto de última hora. Minha mãe me perguntou por que eu faria algo tão cruel logo antes do Natal. E foi aí que eu ri porque ouvir ela me chamar de cruel depois de me arrastar pelo país para me tornar babá gratuita era quase insultante de tão previsível. Eu disse a ela que o depósito do hotel já tinha sido reembolsado de volta para a minha conta. O pacote de atividades tinha sumido e os voos anexados à viagem tinham sido convertidos em créditos de companhia aérea no meu perfil. Meu pai realmente deu um passo na minha direção então e disse que eu tinha roubado da família. Eu olhei direto nos olhos dele e disse: "Você não pode roubar o que você pagou integralmente." Minha irmã disse que eles deveriam sair de manhã. Eu disse que sabia. Ela disse que as crianças tinham sido prometidas passeios na praia e luzes de Natal e que tudo estava planejado. Eu disse a ela que talvez ela devesse ter planejado a parte onde a pessoa que financiava metade da vida dela era tratada como convidada em vez de mão de obra contratada. Minha mãe começou a fazer o que ela sempre fazia quando as coisas saíam do controle dela. Ela baixou a voz,
colocou aquela expressão ferida e disse que devia haver algum mal-entendido, como se eu tivesse acidentalmente cancelado uma viagem de férias inteira enquanto embarcava em aviões e respondia e-mails de trabalho. Eu disse a ela que não havia mal-entendido nenhum. Eu tinha pensado naquela viagem por semanas. Eu também tinha pensado no que aconteceria no momento em que eu aterrissasse, porque, no fundo, eu já sabia. Eles não tinham me pedido para voltar para casa porque sentiam minha falta. Eles pediram porque tinham um muso para mim. Meu pai estalou que eu estava sendo dramática. Eu disse a ele não. Eu finalmente estava sendo honesta. Minha irmã continuava atualizando o app, como se pensasse que um milagre aconteceria se ela olhasse com força suficiente. Então ela sussurrou "meu Deus" e olhou para minha mãe, porque a atualização da companhia aérea tinha acabado de chegar. Seus assentos tinham sumido. O crédito não estava mais anexado à reserva da família. Estava anexado a mim. O rosto inteiro do meu pai ficou vermelho. Ele perguntou quando eu planejei isso. Eu disse mais ou menos na mesma época em que percebi que meu convite de feriado não incluía um quarto para mim, um obrigado, ou mesmo a decência de perguntar se eu queria cuidar das crianças antes de eles voluntariarem meu tempo. Minha mãe implorou para eu reverter. Disse que podíamos conversar. Disse, todo mundo estava cansado e estressado e talvez as coisas tivessem começado mal. Eu fiquei lá com a chuva derretida encharcando a bainha do meu casaco e disse a ela que isso não tinha começado mal. Tinha começado exatamente do jeito que sempre começava, com todos eles assumindo que eu apareceria, sorriria, pagaria, consertaria e ficaria quieta. Meu pai exigiu saber se eu achava que arruinar uma viagem nos deixava quites. Eu olhei para ele, depois para minha irmã segurando o celular, depois para minha mãe já perto das lágrimas, e disse: se eles achavam que a viagem era todo o problema, eles ainda não tinham ideia de quanto de suas vidas estava descansando sobre mim. Foi o momento em que eu coloquei minha mala no chão e enfiei a mão no bolso da frente para pegar a pasta que eu tinha carregado todo o caminho desde São Paulo. Ela era grossa, organizada e com abas do mesmo jeito organizado que eu lidava com relatórios de campanhas no trabalho. Porque se minha família tinha me ensinado qualquer coisa, era que pessoas que vivem de desculpas odeiam papel. Meu pai revirou os olhos no segundo em que a viu, mas minha irmã ficou pálida antes mesmo de eu abrir. Ela sabia o suficiente para reconhecer o olhar no meu rosto. Eu puxei a primeira página e levantei. Ajuda com o financiamento da casa. Não o pagamento completo da casa todo mês, mas o suficiente para manter-los respirando toda vez que atrasavam. Depois coloquei a próxima página. Transferências de contas de luz, internet, água. Depois a seguinte: apoio ao pagamento do carro da minha irmã nos meses depois que ela perdeu o emprego. Depois o pagamento do seguro que eu tinha mantido quietamente porque ninguém queria as crianças andando sem seguro. Depois o plano de celular. Depois a conta de entrega de supermercado que minha mãe adorava chamar de bênção do alto toda vez que a comida de feriado aparecia na varanda dela como mágica. Nada disso era mágica. Era eu. Toda a transferência tarde da noite, todo o pagamento de emergência com cartão, todo o resgate silencioso enviado entre reuniões e voos e fins de semana quando eu deveria estar construindo minha própria vida em vez de impedir que a deles afundasse. Minha mãe olhou para os papéis como se fossem algo feio. Meu pai insistia que isso era família e que família ajuda um ao outro. Mas eu fiz a ele uma pergunta simples. Quando foi a última vez que qualquer um deles me ajudou? Não com dinheiro, com qualquer coisa. Quando foi a última vez que eles ligaram só para ver como eu estava e não trabalharam um favor na conversa antes da ligação terminar? Minha irmã começou a dizer algo sobre como eu sempre oferecia e eu a cortei. Eu disse a ela que as pessoas param de dizer não quando aprendem que dizer não vem com punição, silêncio, culpa, acusações, semanas sendo chamada de egoísta. Eu tinha passado anos sendo treinada para manter a paz pagando por ela. Meu pai disse que isso era ridículo e ingrato. Disse que ele colocou um teto sobre minha cabeça enquanto eu crescia. Disse que eles me criaram. Eu disse a ele que criar sua filha não dá a você uma assinatura vitalícia na conta bancária dela. Minha mãe começou a chorar então, suave no início, depois mais forte quando percebeu que ninguém estava correndo para confortá-la, porque até as crianças podiam sentir que algo real estava acontecendo agora. Eu peguei outro papel da pasta e coloquei na mesa da entrada. Aquele chamou a atenção de todo mundo.
Era o aviso mostrando que eu tinha cancelado as transferências automáticas de apoio semanas antes. Não naquela manhã, não com raiva na varanda. Semanas antes, eu disse a eles que avisos de atraso já tinham começado a se acumular nos portais e caixas de entrada deles. Se eles tivessem verificado suas contas em vez de assumir que as coisas de alguma forma eram resolvidas, eles teriam sabido. Minha irmã sussurrou. Não baixinho enquanto abria outro app. Meu pai exigiu saber por que eles não tinham sido informados. Eu disse a ele porque eu queria que a verdade fizesse o que a verdade sempre faz quando as pessoas param de escondê-la. Eu queria que ela chegasse devagar e se sentasse no meio da sala de estar onde ninguém pudesse desviar o olhar. Minha mãe perguntou se eu realmente ia deixar a família espiralar por sentimentos feridos. Isso fez algo em mim ficar frio. Eu olhei para ela e disse: isso é exatamente porque eu parei de contar como me sentia anos atrás. Porque toda vez que eu fazia, você reduzia a sentimentos feridos. Como se exaustão, ressentimento e ser tratada como um fundo de emergência com pulso fossem apenas oscilações de humor que eu superaria. Meu pai me disse para parar de falar como vítima. Eu disse que não era mais vítima. Esse era o ponto. Minha irmã tinha se encostado na parede então, segurando o celular como se pudesse salvá-la. Eu disse a ela que o credor do carro tinha parado de receber os pagamentos de apoio de mim. Eu disse à minha mãe que a conta de supermercado desligaria no final da semana. Eu disse ao meu pai que as transferências da casa estavam acabadas. Depois eu disse a única coisa que fez os três congelarem. Eu disse que não tinha voado cruzando o país só para cancelar a viagem de férias deles. Eu voei porque este era o último Natal que eu passaria financiando pessoas que riam de mim antes mesmo de eu tirar as botas. Eu gostaria de dizer que alguém pediu desculpas bem então, mas não é assim que famílias como a minha funcionam. Meu pai foi direto para a raiva, porque a raiva sempre foi o escudo dele. Minha mãe foi para a culpa porque a culpa sempre foi a dela. Minha irmã continuou chorando, porque chorar geralmente tinha sido suficiente para fazer todo mundo rearranjar a realidade ao redor dela. Mas nada disso estava funcionando em mim mais. Eu estava cansada, com frio e mais certa do que nunca na minha vida. Eu disse a eles que isso não era uma cena, era um limite. E gostassem ou não, os limites já eram caros. Meu pai me perguntou onde eu achava que ia depois de puxar uma manobra como aquela. E eu disse a ele a verdade. Eu não ia subir para desfazer as malas. Não ia dormir no quarto de hóspedes. Não ia passar uma única noite sob um teto que eu tinha ajudado a manter sobre pessoas que podiam ficar lá rindo enquanto me passavam as responsabilidades deles. Eu disse a eles que tinha um compromisso de fechamento e retirada de chave na manhã seguinte. Minha mãe piscou para mim e perguntou do que eu estava falando. Minha irmã parou de chorar tempo suficiente para encarar. Então, eu disse a eles que enquanto eles assumiam que eu continuaria transferindo dinheiro para sempre, eu tinha passado o último ano construindo uma saída quieta e cuidadosamente. Eu tinha comprado um apartamento em São Paulo. Meu apartamento, só meu nome, minha entrada, minha hipoteca, minhas entregas de móveis, meu endereço, meu futuro. Eu não tinha contado a eles porque sabia exatamente o que aconteceria se soubessem. Haveria conversa sobre como seria útil ter um lugar na cidade. Haveria sugestões sobre ficar por lá. Haveria emergências e visitas que durariam muito tempo e de alguma forma terminariam com mais uma conta no meu colo. Então eu mantive privado. Meu pai olhou ofendido de um jeito que teria sido engraçado se não tivesse moldado minha infância. Ele perguntou como eu pude fazer uma mudança tão grande sem discutir com a família. Eu disse a ele porque toda vez que eu tomava uma decisão responsável por mim mesma, esta família tratava como propriedade compartilhada. Minha mãe perguntou se eu realmente tinha planejado tudo isso antes de voltar para casa. Eu disse sim. Eu planejei do mesmo jeito que planejei tudo mais na minha vida, porque se eu tivesse deixado meu futuro nas mãos deles, eu ainda estaria pagando pelo caos de outra pessoa aos 50. Minha irmã perguntou onde as crianças deveriam ir agora. Eu disse a ela com a mãe delas. Aquela resposta acertou ela mais forte que o resort cancelado. Ela disse que precisava de uma folga. Eu disse ser mãe e querer uma folga não é o mesmo que designar seus filhos para uma tia que nunca concordou em levá-los. Meu pai levantou a voz e disse que eu era egoísta. Eu perguntei a ele o que exatamente era egoísta em recusar ser emboscada na porta da frente depois de 6 horas de viagem
e milhares de reais em apoio que ninguém me agradeceu. Ele não tinha resposta. Então ele fez o que homens como ele fazem quando perdem o controle. Ele fez sobre respeito. Disse que eu estava humilhando ele na própria casa dele. Eu quase ri disso, porque a verdade era que isso nem tinha começado a tocar a humilhação que eu tinha engolido por anos. Toda vez que eles me ligavam em crise e depois me dispensavam no segundo em que o problema era resolvido, minha mãe se aproximou e baixou a voz, pedindo para eu pelo menos ficar à noite e conversar de manhã. Eu podia ouvir o pânico por baixo da suavidade. Agora, ela sabia que uma vez que eu fosse embora, a história da família sobre mim sendo dramática seria mais difícil de manter porque eu não estaria mais lá para absorver a versão deles dos eventos. Mas eu tinha terminado de sentar em cozinhas enquanto pessoas explicavam por que minha dor era inconveniente. Eu peguei minha mala de novo e disse a eles que estava saindo. Meu pai disse que se eu saísse depois de envergonhar a família assim, eu não deveria esperar voltar. Eu olhei para ele e disse que essa foi a primeira coisa útil que ele disse para mim a noite toda. O frio me acertou forte quando eu voltei para a varanda, mas eu mal senti. Meu coração batia alto demais. Atrás de mim eu podia ouvir minha mãe chamando meu nome, meu pai xingando baixinho, minha irmã dizendo às crianças para ficarem na sala de estar, mas nada disso soava como lar mais. Soava como o ruído de um lugar que finalmente tinha parado de ter poder sobre mim. Eu empurrei minha mala pelo caminho lamacento em direção à calçada onde meu motorista de aplicativo estava chegando, faróis quentes cortando o escuro. Meu motorista abriu o porta-malas e perguntou se eu estava bem daquele jeito casual que estranhos às vezes fazem quando percebem que estão pegando o meio de algo. Eu disse sim antes mesmo de pensar, e no segundo em que a palavra saiu, eu percebi que era verdade. Não perfeitamente, não emocionalmente, mas da maneira mais profunda que importava. Sim, eu estava bem porque pela primeira vez eu estava saindo sem a intenção de voltar para resgatar ninguém. Eu estava saindo porque tinha um lugar melhor para ir. Enquanto o carro se afastava, eu olhei para trás uma vez e vi a porta da frente ainda aberta. Luzes amarelas derramando sobre a chuva. 3 figuras amontoadas no quadro, como se estivessem assistindo a um trem partir sem elas. A casa toda parecia menor do que eu lembrava. Talvez sempre tivesse sido. Talvez eu finalmente estivesse vendo no ângulo certo. Meu apartamento não parecia um grande recomeço dramático por fora. Não era uma mansão ou fantasia. Era um lugar limpo de um quarto em um prédio seguro com boa luz, um lobby quieto e uma vista da cidade que me fazia sentir como se eu finalmente tivesse entrado em uma vida onde eu podia realmente me ouvir pensar dentro. Ainda havia caixas no canto, 2 bancos de bar esperando para serem montados e um colchão em uma base que tinha chegado só na semana anterior. Mas no segundo em que eu entrei e tranquei a porta atrás de mim, o silêncio pareceu mais rico que qualquer coisa que minha família já tinha chamado de conforto. Ninguém tinha chave. Ninguém tinha uma gaveta aqui. Ninguém sabia como transformar meu espaço no overflow deles. Eu tirei meu casaco, coloquei meu celular no balcão da cozinha e fiquei lá por 1 minuto. Ninguém gritando, nenhuma criança chorando em outro quarto, nenhuma TV alta demais sobre contas não pagas e risadas forçadas. Eu fiz chá em uma caneca que eu mesma tinha embalado e sentei no chão porque meu sofá ainda não tinha sido entregue. Pela janela, a cidade brilhava suave contra o céu escuro. E eu lembro de pensar, isso é o que a paz soa quando ninguém está pedindo para você merecê-la. Na manhã seguinte, eu acordei mais tarde do que pretendia, porque tinha dormido mais pesado do que em meses. Por alguns segundos abençoados, eu esqueci que dia era. Depois vi as chamadas perdidas. 3 da minha mãe, 2 do meu pai, uma de um número desconhecido que obviamente era um deles usando o telefone de outra pessoa. Ignorei todas e comecei a fazer café. Por volta das 11, meu celular vibrou de novo, mas desta vez era minha irmã, e a mensagem era tão diferente dela que eu li 2 vezes. Ela perguntou se podia passar sozinha. Disse que não queria brigar. Disse que queria pedir desculpas. Eu encarei a tela por um longo tempo antes de responder, porque meu primeiro instinto era que tinha que ser uma armadilha, alguma emboscada emocional carregada sob uma voz mais suave, mas algo na redação parecia despojado e cansado, não polido. Eu esperei mais 20 minutos antes de enviar o endereço. Quando ela chegou, ela não parecia nada com a mulher que tinha rido na porta na noite anterior. Sem maquiagem, cabelo preso mal,
Moletom sob um casaco de inverno, sem energia brilhante, sem arrogância, apenas uma mulher que parecia que sono, pânico e realidade tinham acertado de uma vez. Eu deixei ela entrar. Ela entrou devagar, olhando ao redor como se tivesse entrado em uma versão de mim que ela nunca tinha se incomodado em imaginar. Eu ofereci café. Ela acenou. Sentamos no balcão porque a sala ainda parecia meio desarrumada. Por um minuto, ela só envolveu as duas mãos ao redor da caneca e olhou para dentro dela. Depois disse que sentia muito. Não daquele jeito superficial de família onde desculpa significa por favor pare de me deixar desconfortável. Ela disse que sentia muito pela viagem, pelo riso, por assumir que eu faria o que eu sempre fazia, por agir como se eu não tivesse minha própria vida. Disse que quando viu os avisos de cancelamento e depois a pasta de pagamentos, acertou ela de uma vez o quanto da vida dela tinha sido sustentada por mim, sem ela nunca realmente dizer obrigada. Eu escutei sem ajudar ela a passar por isso. Ela me contou que nossos pais tinham passado anos me chamando de confiável como se fosse um elogio, quando na verdade era uma maneira de me atribuir todo o fardo que ninguém mais queria. Ela admitiu que depois de um tempo ela parou até de ver porque tinha se tornado o sistema da família. Eu fiz a pergunta que eu queria respondida por anos. Se eu tivesse aparecido e dito não na varanda sem nenhuma alavancagem financeira, você teria me defendido? Ela não respondeu imediatamente, o que foi resposta suficiente. Finalmente ela disse não. Provavelmente não. Aquela honestidade dolorosa como era, ganhou mais respeito de mim do que 100 lágrimas falsas poderiam. Ela disse que tinha levado as crianças para um motel pela noite, porque não aguentava ficar naquela casa com nosso pai enfurecido e nossa mãe chorando e culpando todo mundo menos ela mesma. Disse que estava olhando aluguéis. Disse que poderia ter que conseguir um emprego de meio período imediatamente e resolver o resto depois. Eu disse a ela que ela deveria. Ela perguntou se havia alguma maneira de consertar as coisas entre nós. Eu disse a ela que dependia do que ela queria dizer com consertar. Se significava voltar ao arranjo antigo onde ela pedia desculpas, eu amolecia e nada mudava. Então não. Se significava realmente construir um relacionamento diferente onde eu era tratada como pessoa em vez do plano B. Talvez algum dia. Ela chorou um pouco então, mas quieto, como se soubesse que nada disso podia ser passado para mim mais. Antes de sair, ela olhou ao redor da minha cozinha uma vez mais e disse: "Este lugar parece você, limpo, calmo, sem barulho." Eu disse que essa era a ideia. Ela acenou e me disse que entendia agora por que eu tinha mantido privado. Quando a porta fechou atrás dela, eu fiquei lá por um longo minuto, sentindo algo estranho e familiar. Não perdão, nem alívio. Apenas espaço. Espaço onde expectativa costumava estar. Naquela noite, o sol se pôs cedo e eu acendi o pequeno abajur de mesa perto da janela e finalmente comecei a desfazer as malas dos pratos. Pela primeira vez em anos, ninguém me interrompeu para pedir dinheiro enquanto eu tentava construir algo meu. Eu deveria saber que a paz não duraria intocada, mas mesmo aquele curto trecho de quietude pareceu uma recompensa que meu sistema nervoso tinha implorado. O próximo golpe veio pelo chat em grupo da família às 7h30 da manhã seguinte. Meu pai tinha escrito uma mensagem longa cheia de palavras como traição, desrespeito e humilhação. Como se a ofensa real em tudo isso não fossem anos me usando, mas o fato de que eu finalmente tinha parado. Minha mãe seguiu com uma versão mais suave do mesmo roteiro, dizendo que famílias passam por temporadas difíceis e que cortar as pessoas no Natal era cruel e antinatural. Minha irmã não disse nada. Eu li cada mensagem enquanto estava no balcão da cozinha comendo torrada em silêncio absoluto e percebi algo quase engraçado. Sem eu correndo para consertar as coisas, o drama deles de repente não tinha onde pousar. Eu não respondi. Em vez disso, abri meu laptop e comecei a fazer o que eu deveria ter feito há muito tempo. Removi todos os usuários autorizados que eu legalmente podia dos cartões ligados às minhas contas. Cancelei as transferências recorrentes que eu tinha configurado uma vez em pequenos surtos esperançosos de generosidade. Atualizei senhas. Liguei para a operadora de celular e separei a última linha ainda ligada ao meu nome. Contatei a empresa de seguros e deixei claro que não estava mais pagando para apólices que não eram minhas. Depois liguei para o serviço de financiamento da casa e documentei que não faria mais pagamentos de apoio para uma propriedade onde eu não morava e não controlava.
A mulher na linha foi calma e prática, o que eu apreciei. Ela explicou exatamente o que podia e não podia acontecer em seguida. E pela primeira vez em anos, eu senti que estava participando da realidade em vez da mitologia da família. Não, eu não podia acenar uma varinha e apagar meu envolvimento passado da noite para o dia. Mas sim, eu podia parar de sangrar dinheiro em um sistema construído no meu silêncio. Essa distinção importava, fez a coisa toda parecer menos vingança e mais cirurgia, dolorosa, atrasada e absolutamente necessária. Por volta do meio-dia, minha irmã finalmente me mandou mensagem diretamente. Disse que o credor tinha começado a ligar sobre o carro. Disse que o pai estava culpando todo mundo. Disse, a mãe continuava insistindo que eu me acalmaria e retomaria tudo depois do ano novo, se eles só me dessem tempo. Eu respondi com uma frase. Eu não estou me acalmando. Eu estou acabada. Ela não respondeu. Mais tarde naquela tarde houve uma batida na minha porta. E quando verifiquei a câmera, minha mãe estava parada no corredor sozinha em um casaco escuro, segurando a bolsa com as duas mãos. Eu quase não deixei ela entrar, mas algo em mim queria ver como a verdade parecia quando finalmente acabavam os roteiros. Ela entrou e imediatamente pareceu menor do que eu já tinha visto. Não porque eu me sentia poderosa, mas porque sem a casa, as decorações de feriado e a raiva do meu pai enchendo o ar ao redor dela, ela era apenas uma mulher que tinha passado muitos anos gerenciando os humores de outra pessoa e chamando aquilo de sobrevivência. Ela não sentou no início. Apenas ficou perto da janela e disse que a viagem tinha acabado. Obviamente, as crianças estavam chateadas. Minha irmã estava ficando com uma amiga por enquanto. Meu pai tinha passado a manhã ligando para pessoas que não falava há anos, procurando empréstimos ou simpatia ou ambos. Depois ela disse que o carro poderia ser tomado se os pagamentos não fossem atualizados logo. A conta da casa estava atrasada. Tudo parecia instável. Eu olhei para ela e perguntei se ela tinha vindo pedir desculpas ou negociar. Aquela pergunta acertou forte. Ela olhou para o lado por um segundo, depois enfiou a mão na bolsa e puxou um envelope. Dentro havia um cheque. Não era grande o suficiente para significar justiça. Mal era grande o suficiente para contar como um começo. Ela disse que era parte do que eles me deviam e que mais viria quando pudessem gerenciar. Eu perguntei se ela entendia por que isso aconteceu. Ela disse que todos tinham ficado confortáveis demais dependendo de mim. Eu disse que isso não é o mesmo que entender. Confortável soa acidental. Isso era direito. Isso eram anos ligando para mim só quando algo quebrava e depois agindo ofendidos, quando eu queria viver como adulta com meus próprios limites. Os olhos da minha mãe se encheram, mas desta vez ela não usou lágrimas como arma. Apenas acenou uma vez como se as palavras dossem porque eram verdadeiras. Ainda assim, ela nunca realmente disse, eu sinto muito. Ela disse, todos cometemos erros. Lá estava. A versão de família de accountability. Difundir. Espalhar. Fazer o dano soar mútuo. Eu quase devolvi o cheque só por isso, mas guardei porque às vezes a resposta mais clara não é um argumento. É recusar carregar nem mais um grama da negação de outra pessoa. Antes de sair, ela perguntou o que ela deveria dizer ao meu pai. Eu disse a ela para não dizer nada. Eu não estava interessada em mais uma rodada de acusações, uma mais demanda por gratidão ou um mais discurso sobre respeito de um homem que abriu a porta da frente para a filha e a tratou como mão de obra contratada. Minha mãe ficou lá por um momento como se quisesse dizer algo mais suave, algo verdadeiro. Mas o que quer que fosse, nunca passou do orgulho dela. Ela saiu com um quieto se cuide, e quando a porta fechou atrás dela, eu me encostei nela e soltei um suspiro que sentia como se tivesse segurado por 10 anos. Nas próximas 2 semanas, as mensagens da família diminuíram, não porque aceitaram meus limites, mas porque eles finalmente estavam lidando com consequências que não podiam ser argumentadas até desaparecerem. Minha irmã encontrou um emprego temporário no varejo. A escala era bagunçada, mas era trabalho. A situação do carro permanecia instável, mas ela pelo menos estava tentando. Minha mãe enviou um segundo cheque menor sem bilhete, exceto meu nome no envelope. Meu pai ficou completamente em silêncio. O que vindo dele não era paz. Era ego ferido, mas ainda era mais quieto que manipulação. E até então, eu tinha aprendido que quieto podia ser suficiente. Um mês depois, o Natal pareceu diferente de um jeito que eu não tinha palavras no início.
Não era grandioso ou cinematográfico. Não houve reconciliação dramática, nenhum jantar sentimental, nenhum discurso sobre família, encontrando o caminho de volta para si mesma. Era apenas eu no meu apartamento com uma pequena árvore perto da janela, uma caneca de café meio terminada no balcão e um celular que finalmente tinha parado de vibrar toda vez que alguém na minha família precisava de resgate. Do lado de fora, a cidade parecia limpa e fria sob a luz de inverno. Dentro, tudo pertencia exatamente onde eu coloquei. Aquele fato simples ainda parecia milagroso. Algumas manhãs eu comecei a notar pequenas coisas que teriam soado ridículas para qualquer um que não tivesse vivido do jeito que eu vivi. Como era pacífico comprar groceries, sem calcular quem mais eu estava realmente alimentando. Como era bom responder à minha própria porta sem me preparar para más notícias ou um favor. Como meu peito se sentia leve acordando sem dread, já esperando por mim. Minha irmã e eu não éramos próximas, mas éramos algo mais honesto agora. Ela mandava atualizações curtas, nada dramático, uma foto das crianças colorindo no chão de um pequeno apartamento que ela tinha conseguido alugar. Uma mensagem dizendo que tinha passado pela primeira semana no trabalho e estava exausta, mas orgulhosa de si mesma. Outra dizendo que tinha vendido algumas coisas, cortado gastos e estava resolvendo. Ela não me pediu dinheiro nenhuma vez. Isso importava mais que qualquer pedido de desculpas que ela tinha dado na minha cozinha. Minha mãe enviou outro cheque também. Menor que o primeiro, mas consistente. Não suficiente para apagar o que tinha acontecido. Não suficiente para reconstruir confiança, mas suficiente para provar que, pela primeira vez, o esforço estava se movendo na minha direção em vez de só demandas. Eu ainda não descontava eles imediatamente. Eu precisava de tempo. Limites não são apenas sobre o que você para de dar para outras pessoas. Eles também são sobre o que você para de forçar a si mesma a aceitar antes de estar pronta. Quanto ao meu pai, não havia nada, nenhum pedido de desculpas, nenhuma raiva, nenhuma explicação, apenas silêncio. Um mês antes, aquele silêncio teria me machucado. Eu teria traduzido em rejeição, em prova de que eu tinha ido longe demais e perdido minha família. Mas a distância tem um jeito de esclarecer as coisas se você deixar. O silêncio dele não era prova de que eu tinha feito algo errado. Era prova de que o único relacionamento que ele sabia manter comigo era um onde ele ficava no controle. Uma vez que isso acabou, acabou também o interesse dele em fingir. E, honestamente, aquele entendimento me deu mais paz que qualquer reunião forçada poderia. Na véspera de Natal, eu fiz jantar para mim mesma. Liguei música suave e assisti às luzes de outros prédios piscarem através do vidro. Em um ponto, eu comecei a rir baixinho, sem motivo, exceto que o apartamento estava calmo, e o calmo era meu. Ninguém estava prestes a ligar pedindo para eu transferir dinheiro antes da manhã. Ninguém ia me culpar para resolver um problema que eles criaram e chamaram de amor. Ninguém estava esperando no final de uma conversa para me transformar em ferramenta. Por anos, eu pensei que ser necessária significava ser valorizada. Pensei que se eu apenas amasse forte o suficiente, desse o suficiente, consertasse o suficiente, alguém naquela família eventualmente olharia para mim e veria uma filha, uma irmã, uma pessoa completa. O que eu aprendi em vez disso é algo que eu desejo que mais pessoas fossem ensinadas mais jovens, porque economizaria anos de confusão e dor. Ser útil não é o mesmo que ser amado. Ser confiável não é o mesmo que ser respeitado. E sacrificar a si mesma sem limites não te faz gentil se as pessoas ao seu redor só ficam mais confortáveis com sua exaustão. Amor real tem estrutura. Cuidado real tem honestidade. Família real não exige que uma pessoa se afogue para que todo mundo possa ficar seco. Essa foi a lição escondida dentro de tudo que aconteceu comigo. E eu acho que importa além da minha história. Há valor educacional em aprender onde o apoio termina e o abandono de si mesmo começa. Há conhecimento valioso em entender que limites não são crueldade. Eles são responsabilidade. Eles ensinam outras pessoas como te tratar. E eles lembram você que sua vida não é um serviço público para qualquer um com o sobrenome certo. Às vezes, a coisa mais útil que você pode fazer pelas pessoas ao seu redor é parar de protegê-las dos resultados das escolhas delas. Às vezes, a decisão mais compassiva é aquela que parece dura de fora porque finalmente força crescimento, verdade e accountability para um lugar onde negação costumava viver. Isso não significa que vingança tem que ser alta ou feia.
Às vezes, a vingança mais forte é recusar continuar interpretando o papel que está te destruindo. Se minha história significa qualquer coisa agora, eu espero que signifique isto. Você pode amar pessoas e ainda dizer não. Você pode se importar profundamente e ainda caminhar para longe do que está te machucando. Você pode construir uma vida que é calma, honesta e boa, sem pedir desculpas por cada limite que a tornou possível. E se você já teve que escolher entre ser a rede de segurança para todo mundo e finalmente se tornar um lugar seguro para si mesmo, então você já sabe quão difícil essa escolha é. Eu realmente adoraria ouvir seus pensamentos, porque histórias como esta não são apenas sobre conflito. Elas também são sobre as lições que carregamos adiante, o autorrespeito que reconstruímos e o tipo de vida que decidimos que merecemos depois que o barulho finalmente some.